Eu sou o Diego, aqui eu estou junto com o Andrés e com o Vinícius, e a gente vai apresentar o framework Acatec Maturity Index. Então, antes da gente começar a falar sobre o Acatec em si, vou dar primeiro um contexto sobre a indústria 4.0. No documento do framework, são citados que existem 6 estágios de desenvolvimento para a indústria 4.0. A computadorização, que é basicamente a base da digitalização. Então, são ter os computadores pegando os dados de um processo em específico, porém, um isolado do outro, nenhum se conversando entre si, né? A segunda etapa, que é a conectividade, que é a conexão entre os componentes. Então, eles conversando entre si, os dados sendo obtidos meio que em conjunto. Esses dois estágios, o documento ele menciona que ele nem em parte, nem é parte ainda da indústria 4.0 em si, né? Ele é a digitalização, mas eles são estágios fundamentais para a aplicação da indústria 4.0. Então, o terceiro estágio desse desenvolvimento é a visibilidade, que seria ver o que está acontecendo, né? Seria a visualização do processo, do início ao fim, com sensores conectados, pegando dados de todo o processo. Após esse estágio, a gente tem a transparência, que é o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Seria gerar uma sombra digital do nosso processo, né? E entender como estão acontecendo as coisas, o porquê que está acontecendo alguma coisa, encontrar a raiz de algum problema e resolver esses problemas direto pela raiz em si, né? A quinta etapa seria a capacidade de predição, né? Saber o que poderia acontecer. Então, a gente pegaria essa sombra digital e simular cenários futuros a partir dela. E ver qual cenário é mais conveniente para a gente, né? E o sexto estágio seria a adaptabilidade. Junto com toda essa obtenção de dados, a gente usaria ele para gerar ações automatizadas de tomada de decisão. Então, seria teria maior rapidez nas tomadas de decisões, porque elas seriam feitas de forma automática a partir do aprendizado ali, com os dados. Bom, falando um pouco agora do Acatec, primeiro fazendo uma introdução a ele, ele foi baseado em outra framework, a Production and Management Framework, que divide os aspectos de uma companhia em principais áreas: processo, estrutura e desenvolvimento. O Acatec Maturity Index é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Acatec, que é a Academia Nacional de Ciências de Engenharia da Alemanha, para ajudar as empresas a medir e planejar sua transformação para a indústria 4.0 por meio da medição da maturidade que ela está nos processos. Ela oferece um modelo de avaliação que orienta a jornada das empresas, baseado em tecnologias cyberfísicas e IoT, Big Data, etc. Bom, como foi dito aqui, o modelo se baseia na progressão de estágio de maturidade, desde operações básicas, como uma integração total e inteligente dos processos e sistemas, até a tomada de decisão, até o sexto passo que o Gil comentou, que é a tomada de decisão baseada em uma resposta automática, né? Ele avalia 4 áreas estruturais principais, além de abordar áreas funcionais específicas, permitindo mapear o progresso em diversas dimensões organizacionais, garantindo uma transição mais eficiente e estratégica do processo. Pode passar, Diego, por favor. Bom, aqui então no slide mostra as áreas estruturais, que são 4: recursos, sistema de informação, organização estrutural e cultura. Bom, esse círculo no meio ali, ele basicamente vai medir a maturidade da empresa para migrar para a indústria 4.0.
Então, por exemplo, no quesito recursos, nessa imagem que está sendo mostrada, o, tem uma bolinha verde ali no meio da tela que mostra que o recurso está no terceiro nível de maturidade. Isso, obrigado, Diego. No sistema de informação, no quarto nível, que é basicamente o que o Diego são os níveis que o Diego explicou no primeiro slide. Acho que pode passar, Diego. Daí eu vou falar agora. Tá. Sobre as áreas, a primeira área, que é a área de recursos, ela avalia como a empresa utiliza seus ativos físicos, tecnológicos e até humanos, em que isso inclui a capacidade de integrar máquinas inteligentes e adaptar as operações para maximizar a produtividade e a eficiência do processo. O foco na utilização de ativos conectados a dados em tempo real para otimizar a produção. Um exemplo disso pode ser máquinas com sensores de manutenção para manutenção preditiva, por exemplo. Outro exemplo pode ser a integração de equipamentos na cadeia produtiva para garantir a maior eficiência, né? Um equipamento conversando com o outro, tendo essa integração entre os processos. Pode passar, Diego. Bom, a segunda área aqui é a área de sistemas de informação. Ela mede a capacidade da empresa de gerenciar e utilizar os dados digitais. Avalia a conectividade e a interoperabilidade, que é a capacidade de diferentes sistemas interagirem entre si. Prioriza o uso de dados para tomar decisão em tempo real, promovendo maior transparência no processo. Um exemplo disso é a implementação de dashboards para monitoramento em tempo real e também análises preditivas baseadas em dados históricos e operacionais. Dessa forma, você tem sempre um histórico ali, dados mesmo da operação do processo para você ter o monitoramento. Pode passar, Diego, por favor. A terceira área se trata da estrutura organizacional, que examina o grau de flexibilidade e agilidade examina o grau de flexibilidade e agilidade da organização de seus processos. Verifica que as decisões são tomadas verifica como as decisões são tomadas e como as equipes colaboram entre si. O foco está entre como as equipes estão em se adaptar às mudanças aos problemas que estão ocorrendo no momento, né? Ou a problemas ou a demandas do mercado, novas tecnologias, etc. O exemplo disso pode ser equipes interdisciplinares focadas em inovação para sempre estarem dispostas a promover uma nova solução decorrente de novas demandas do mercado mesmo. Pode passar, Diego. Bom, falando agora sobre a última área aqui, a cultura, ela avalia a mentalidade da empresa quanto à transformação digital e inovação, medindo a disposição de colaboradores, líderes, chefes, né, etc., para adotar esse tipo de tecnologia, porque também não adianta as pessoas não quererem adotar isso, né? Não é natural que isso aconteça, tem que ser incentivado. A capacitação contínua e uma cultura de aprendizado e experimentação. Por exemplo, fazendo treinamentos sobre tecnologias digitais para equipes, sempre promovendo o aprimoramento da equipe, seja com novas pessoas ou com novos conhecimentos, cursos, etc. E é isso. Pode passar, Diego. Bom, pessoal, então agora trazendo um pouquinho aqui mais para as áreas funcionais, né? Então vou entrar ainda aqui em questão de 5 áreas, as quais nós vamos aplicar nas estruturais. Então, para começar aqui, eu vou começar com o desenvolvimento. Desenvolvimento é uma etapa muito importante no nosso processo ali, caracterizando a evolução constante, a centrada do cliente. Então, no desenvolvimento de produtos, ele é um processo contínuo, impulsionado ali pelas necessidades e feedback do cliente. Então, eu vou estar ali à tona ali com o meu cliente, perguntando para ele qual que é a necessidade, vou estar buscando como melhorar o meu produto, o meu serviço. Através de uma coleta de análise ali de dados, empresas, a gente consegue identificar oportunidades de melhoria e criar algumas soluções aí inovadoras, algo que fuja um pouco ali
do que está sendo realizado para tentar melhorar um pouco aí o nosso produto, o nosso serviço, né? Agora, passando ali o slide, a gente vai para a questão de produção. Pode passar o slide aí, por gentileza? Na produção, eu estou tratando da questão de excelência operacional e eficiência. A produção é aquilo que envolve a transformação de insumos em produtos finais. Então, desde quando eu recebo ali a matéria-prima até a confecção do meu produto. Aí, eu tenho que atender os requisitos de qualidade, de custo, de prazo. Então, tudo isso tem que ser analisado quando eu vou produzir. Eu não posso simplesmente chegar ali e produzir de maneira aleatória meus produtos. Não, eles têm que ser setados, eles vão ter uma cadeia de produção mais definida, eu vou ter que ter uma melhor acuracidade, desenvolver melhor esse produto. Então, para isso, eu posso trazer algumas coisas interessantes. Eu posso trazer ali, de repente, uma automação, eu posso trazer um robozinho ali, como diversas empresas já estão trazendo, algumas multinacionais aí. A gente vê aquelas fábricas onde o robozinho controla ali o estoque, ele já controla qual peça vai ser produzida, já passa de um setor para o outro ali de produção e já envia. Então, tem um controle bem bacana. E falando um pouco de produção também, a gente pensa em como que esse produto ele vai sair, qual que vai ser a rastreabilidade dele. E pensando quando ele sai da produção na rastreabilidade, eu estou pensando em logística. E aí, quando eu penso em logística, podemos passar o slide aí, eu penso no fluxo eficiente, na minha cadeia de suprimentos. Então, a logística ela vai compreender todas as atividades relacionadas ao fluxo de material, desde a aquisição ali de insumos até o produto final. Então, eu estou pensando ali, o meu produto, ele saiu da fábrica, ele vai ser entregue para o cliente. Como que eu vou otimizar isso, né? A gente vê muito essa questão agora aí das entregas que vêm lá da China. Como que a gente consegue trazer o nosso produto da China até aqui em um dia? Como que é viável isso? Então, ter uma estratégia de logística é fundamental no nosso fluxo. Não só a logística de fábrica até o cliente final, mas também a logística dos insumos, dos materiais que serão levados até lá, né? Então, como que eu vou fazer ali, de repente, o transporte da madeira? Como que eu vou extrair desde lá do início até a minha fábrica para chegar no cliente? Isso tem que estar bem definido. Tem que ter uma definição de prazos, uma definição de tempo, para a gente otimizar isso da melhor forma possível. E todos os departamentos vão ter que estar em consonância. Então, um exemplo aí seria uma empresa de e-commerce que está utilizando algoritmos de otimização de rotas para entregar os pedidos para os clientes. Agora, a gente consegue criar algumas automatizações onde a gente consegue definir, beleza, eu tenho aqui o entregador X em Araucária e eu tenho o entregador Y no centro de Curitiba, a minha entrega no Batel. Qual vai ser a minha priorização? Qual é a minha rota mais eficaz? Então, eu vou pegar aquele cara que está mais próximo do Batel. Então, eu consigo fazer umas análises mais apuradas, e isso é fundamental no processo. Além disso, a gente tem que pensar também na questão de serviços. Os serviços é onde eu crio um valor além do produto. É uma visão simples ali, venda de produto que engloba atividades como instalação, manutenção, suporte técnico e consultoria, visando gerar um valor adicional. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de máquinas industriais, oferece serviços de manutenção preventiva e corretiva. Ou seja, além de eu estar fornecendo a máquina para o meu cliente, eu já estou indicando para ele, se der algum problema, a gente pode ajudar você. Então, eu já estou pensando ali em gerar valor em outras partes do meu processo. Ou seja, ampliar o meu marketplace, né? Ampliar ali o nosso business e trazer estratégias, de repente, em outras áreas. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, aí, eu vou vender um celular, mas eu vou vender só o celular, eu vou vender a capinha, eu vou vender o fone, eu vou criar mais possibilidades, mais estratégias, gerar mais valor e mais serviços atrelados aí no meu fluxo.
E pensando aí nessa questão também de atrelar valor, eu penso também na experiência do cliente, né? Do meu relacionamento com ele. E isso está muito atrelado ao marketing e sales, que seria aí o nosso quinto processo aí relacionado às áreas funcionais, né? A nossa quinta área funcional. Pensando no relacionamento com o cliente, olha que coisa importante, né? A gente garantir a satisfação de quem está recebendo o nosso produto ou serviço. É essencial, porque se eu gero satisfação, se eu gero um aconchego do meu cliente, eu consigo transformar e ampliar a minha rede. Então, eu também posso construir laços que sejam duradouros com o meu cliente. Então, o cara vai lá, ele compra o meu produto, ele compra o meu serviço, mas eu trago uma qualidade para ele, eu trago uma experiência na qual ele vai voltar e vai comprar outro produto ou outro serviço mais para frente. Então eu crio uma fidelidade. E além de criar uma fidelidade, eu posso criar também um relacionamento com o cliente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, aquelas lojas que buscam mais experiência do cliente, aquelas mais caras, digamos assim, a qual tem mais valor atrelado, às vezes, à marca do que o próprio produto. Então, é uma experiência para o cara ir lá na Gucci e comprar um cinto, entendeu? É uma experiência que ele não vai ter, de repente, se ele for em uma loja mais genérica. Então, trazer toda essa preocupação com o cliente, mostrar o cuidado com ele, é essencial. Ainda mais também nas questões de e-commerce, a gente pode pensar assim, às vezes falta um pouco de atendimento mais humanizado. Às vezes o cliente está com alguma dificuldade ali de acessar alguma coisa que poderia ser otimizada, né? E pensando mais aí nessa questão de otimização, aí nós vamos passar aí para o próximo slide, aonde a gente consegue ver que nesse mercado aí mais competitivo, a gente pode ter uma análise aí de desempenho e melhorar a nossa eficiência nessas áreas funcionais aí. O Diego pode comentar um pouco melhor para a gente. Então, a partir daqui, a gente vai ver como que a gente aplica esse método, esse framework, para ver o nosso nível de maturidade pelo Acatec Maturity Index. Então, as etapas de aplicação são divididas em 3. Primeiramente, a gente precisa identificar em qual estado atual a empresa que a gente está estudando está. Depois disso, a gente precisa identificar quais áreas precisam melhorar para a gente adquirir um certo equilíbrio entre as áreas, né? E depois a gente vê o que a gente pode melhorar naquelas áreas para a gente ter uma consistência no mesmo nível que a gente identificou que está, para depois priorizar subir para níveis superiores. Então, na fase 1, a gente precisa identificar o atual estágio de maturidade. Como a gente faz isso? A partir de questionários, né? São feitos questionários, o exemplo aqui do slide, que é o exemplo do documento, é um questionário da área estrutural cultura com a área funcional produção. Então, como essa parte de produção é afetada pela cultura da empresa? E como aquelas duas setas de orientação para qual delas está mais inclinado, né? Então, a gente vai ver se o empregado, qual é a visão dele a partir de erros. É o exemplo aqui, né? Eles podem ser evitados, a gente evita e segue as regras, a gente percebe o valor de erro, vê que tipo, é uma oportunidade de melhora. Qual que é a visão? E esses questionários, eles são aplicados não só com as pessoas em nível de gerência, de diretoria, é aplicado com basicamente todo mundo, desde o funcionário no chão da fábrica até um diretor ali da área.
Então, a partir da resposta de N questionários, a gente vai identificar qual é o nível atual da empresa que a gente está estudando. E a gente vai gerar um certo gráfico, digamos assim, que se a gente olhar, a gente vai ver a gente vai identificar em qual nível a gente está, e além disso, como que está cada uma das quatro áreas estruturais nesse nível. Então, por exemplo, se a gente identificar que a gente identificou essa empresa exemplo aqui, a gente viu que tanto a área de recursos quanto a área de cultura já estão muito boas nesse nível. Porém, a área que a gente circulou aqui em vermelho no slide, de sistemas de informação e organização, tem que melhorar ali nesse mesmo nível que a gente está. Então, a gente faz o terceiro nível, que são as medições de itens a serem melhorados. Mas a gente primeiro, nessa primeira imagem aqui, a gente primeiro vai ver os itens que devem ser melhorados para obter uma consistência no nível atual de maturidade. Então, por exemplo, deixar esse círculo aqui mais circular, digamos assim, né? Ter um certo equilíbrio entre as quatro áreas, porém ainda no mesmo nível que foi identificado. Então, por exemplo, se a gente identificou que a empresa está no nível de visibilidade, porém no nível de visibilidade a organização e o sistema de informação ainda estão meio fracos. A gente vai ver quais áreas na área de sistema de informação tem que ser melhoradas, com qual urgência e qual nível de mudança ela vai trazer, e quais áreas dentro da área de organização estrutural a gente tem que atacar com mais urgência ou menos urgência, e qual mudança vai trazer para o equilíbrio, que é esse nosso primeiro gráfico aqui. E após a gente obter essa consistência do nosso nível, aí a gente vai começar a pensar o que a gente vai mexer em cada uma das áreas para obter um nível de maturidade maior. Então, o que a gente vai mexer em cada uma das áreas para passar de visibilidade para transparência. E após isso, é feito um plano de ação para a gente subir nível a nível. Antes da gente terminar, só uma menção honrosa que em um dos documentos lá do Acatec foi mencionado que após 3 anos de aplicação desse framework, foi identificado que naquela época 80% das empresas que usaram esse método identificaram que ainda estavam na etapa de conectividade. Então, elas não estavam nem ali ainda na indústria 4.0. Elas ainda iam entrar, né, no item de visibilidade. Então, foi feito um plano de ação para realmente fazer isso. Então, esse é um exemplo de como a gente pode aplicar a framework Acatec Maturity Index para visualizar em que nível a gente está e passar e evoluir e atingir o máximo da indústria 4.0. E é isso. Muito obrigado.